Olá, tudo bem? Estamos de volta com um novo trimestre, com uma nova lição. A partir de hoje estaremos analisando com você, ainda que brevemente, em cada semana, os tópicos, os temas, os assuntos ligados a uma das mais lindas narrativas da primeira vinda de Cristo a este mundo, que é o Evangelho de Marcos. Alguns chegam a dizer que esse foi o primeiro evangelho a ser escrito, o qual serviu de base para os demais evangelhos. Mas nessa semana nós vamos nos concentrar especialmente no autor desse evangelho, que foi um moço chamado João Marcos. Seus êxitos, seus fracassos, suas bênçãos e seus problemas. Como é que nós aprendemos disto e como ele leva isto para a narração do seu evangelho? São assuntos palpitantes esses. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria usar um minutinho apenas para falar um pouco sobre aspectos gerais do Evangelho de Marcos. É claro que, naturalmente, pelo escopo desse programa, não vamos poder atingir a todos os assuntos a ele atinentes. Mas o Evangelho de Marcos, ele tem duas partes principais. Ele tem, do capítulo 1 ao capítulo 8, verso 30, a narrativa se detém, ou a narração se detém, na seguinte pergunta: quem é Jesus? Então, tudo que acontece nesses capítulos é para iluminar a mente do leitor para entender quem é realmente Jesus Cristo. E a conclusão é que ele é o Messias, o Filho de Deus Todo-Poderoso que veio a esse mundo para salvar. A partir do capítulo 8, verso 31, até o final, o assunto é para onde Jesus está indo. E para onde ele está indo? Ele está indo para a cruz, que é, nos evangelhos, o momento alto, o clímax do seu ministério, quando ele diz está consumado, e ao dizer está consumado, ele conclui o plano da redenção, o plano da salvação, nos assegurando vida eterna. Este evangelho de Marcos, ele se destaca como um evangelho dinâmico. Ele retrata Jesus como alguém poderoso sobre o mal, sobre o pecado, sobre a natureza, sobre as forças da natureza. A impressão que temos é que ele foi escrito para pessoas que enfrentavam lutas e sofrimentos. Alguns aventam a hipótese de que ele teria sido escrito para ajudar pessoas que estavam passando ou iriam passar por grandes provações, como, por exemplo, cristãos em Roma. Alguns acham que ele foi escrito a partir de Roma, que padeceriam perseguições por causa da sua fé, por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Né? É interessante que no Evangelho tudo é narrado para retratar Jesus como alguém poderoso. Ele começa com Jesus, diferente de Mateus, diferente de Lucas, não numa manjedoura, não um bebezinho indefeso, mas ele começa com Jesus já adulto, sendo batizado. Aparece para ser batizado e já em seguida inicia o seu ministério pregando arrependimento, mudança de vida e assim por diante. No Evangelho de Marcos, Jesus se move muito rapidamente para cumprir sua missão, mas a grande pergunta, e aí entramos na lição dessa semana propriamente dito, quem era Marcos? Né? Ponto número 1, quem foi Marcos? João Marcos, como nós conhecemos ele no Novo Testamento, foi um missionário, eu diria, fracassado inicialmente. Por quê? Porque sua mãe chamava-se Maria. Seu lar foi para onde Pedro seguiu depois de sair daquela prisão, conforme narrado lá em Atos capítulo 12. Não é? Ele era primo de Barnabé, e Colossenses 4,10 diz isso, e ele desistiu, você lembra bem dessa história, daquela viagem missionária com Paulo. Né? Ele foi um período e então ele, certamente por vários motivos, cansou-se e ele então voltou para casa. Né? Esta marca, digamos, esse fracasso missionário dele, fez com que depois, mais tarde, quando eles tiveram que recompor para uma nova viagem, Paulo rejeitou, né? Nessa segunda viagem, segundo Atos 15, 36 a 39. Né?
E aí você sabe que houve uma discussão ali e surgiram duas duplas missionárias, né? De um lado surgiu Paulo e Silas, que foram para um lado, e Barnabé, que era parente de João Marcos, agora segue com João Marcos para uma outra aventura missionária, segundo Atos 15, 39 a 41. A grande verdade é que Deus tem seus caminhos, que muitas vezes nós os ignoramos. E aí o texto bíblico nos mostra exatamente este ponto. Naquilo que o homem falha, Deus pode perdoá-lo, e Deus pode restaurá-lo, e Deus pode recompô-lo se ele estiver submisso à sua missão. Foi o que João Marcos fez. Mais tarde, Paulo vai dizer, olha, esse que me era inútil me passou a ser muito útil, né? Marcos também tem uma convivência com Pedro, né? Que chega a chamá-lo, né, de meu filho. Tal era a intimidade, a amizade, certamente ali que ele aprendeu muitas coisas. Alguns chegam a dizer que Pedro narrou a história do Evangelho e Marcos escreveu, por isso ele é o autor do livro. Isso é, logicamente, uma hipótese interessante, né, e que não pode ser naturalmente descartada a princípio aqui, né? A recuperação desse moço, Marcos, é notória, a ponto de Paulo pedir sua presença a Timóteo, dizendo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério, segundo Timóteo 4:11. Né? A segunda questão sobre Marcos, a primeira é um pouco da sua vida, da sua trajetória de fracasso e de êxito, de falha, mas de perdão, de retorno, de nova vida. Como Marcos retrata Jesus logo no início do seu livro. Por isso que o título da lição dessa semana é o princípio do Evangelho, como tudo começou. Né? Se você for para Marcos capítulo 1, versos 1 a 15, você vai perceber que Marcos começa dizendo que Jesus inaugura um novo princípio. Ele diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Isso nos remete, eu acho que a sua memória é boa, você deve estar lembrando de onde isso aparece nas Escrituras Sagradas, essa expressão princípio. Né? Há expressões semelhantes, não é, a esta, anteriores ao Evangelho de Marcos. Né? Por exemplo, você tem João, o Evangelho de João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, não é? E o Verbo era Deus. Não é? Ele aqui está falando de um princípio que, na verdade, foi antes do tempo. Ou seja, Jesus Cristo existe desde toda a eternidade. Ele não tem um ponto de partida do ponto de vista humano. Não é? Então, em tempos imemoriais, Jesus já era Deus, já era ele era o princípio. Né? Mas depois você volta para Gênesis capítulo 1, verso 1, e faz uma comparação com isso. Lá diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, você pula da eternidade agora para o tempo, para o nosso tempo, para a contagem nossa, humana do tempo, a nossa cronologia. Né? E aí você tem um outro retrato de Deus. Deus agora entrando na criação, Deus criando e Deus participando, tabernaculando conosco. É Deus entre nós. E então, quando Marcos diz princípio do Evangelho, está dizendo, olha, esse Deus agora se encarna, esse Deus agora vem até vocês, trazendo todo o seu amor, toda a sua graça, não é? Todos os seus feitos de forma visível em Jesus Cristo. Por isso que ele usa a expressão princípio do Evangelho, das boas novas sobre Jesus Cristo. O princípio aqui é o princípio de uma obra de salvação, de uma obra de redenção. Pois bem, mas para Marcos, Jesus é precedido por um mensageiro. Você está lembrado quem é, não é? Mensageiro pode ser um anjo, não é? Nesse caso, ele diz que o Evangelho de Marcos capítulo 1 já fala de que o princípio do Evangelho já começa falando de João Batista, né? João Batista precede a Jesus, é o precursor, é o pioneiro que abre o caminho para Jesus. E ele prega arrependimento, e ele prepara o povo para Jesus. Marcos 1, verso 4. Então, para Marcos, agora Jesus é batizado, e na concepção dele, ele registra algo real, né?
Jesus batizado, a trindade, a divindade toda está presente naquilo que marca o início do seu ministério. Lembram que nós falamos que uma das características de Marcos não é retratar o início da vida de Jesus lá em Belém, mas retratar o início da vida de Jesus a partir do seu batismo, que é também a unção, a ordenação para o seu ministério. Não é? Jesus está ali na água e o Espírito Santo vem como pomba sobre ele. E o Pai diz, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Marcos 1, 9 a 13. Então, o que é que você tem aqui? Você tem os três. Você tem Jesus na água, você tem o Espírito Santo na forma de uma pomba e você tem o Pai falando. Então, não dá para retirar daqui a ideia da unidade divina composta aqui pelos três personagens que nós conhecemos na Bíblia e nos Evangelhos. Para Marcos, e isso é bom ressaltar, Jesus é humano, mas Jesus é Deus. Jesus é Deus na plenitude. Há um contraste entre o poderoso Deus e o humilde homem que foi Jesus. Em Marcos 1, 12 e 13, diz que Jesus se comporta como um homem, tanto é que ele foi tentado. Né? O Espírito, diz a Bíblia, o conduz para o deserto para ser tentado. Né? E ele anda entre os animais selvagens. Interessante, só Marcos relata este ponto, né? Jesus andar entre os animais selvagens. Mas diz aí também que anjos o serviam, mostrando de um lado a humanidade de Jesus e de outro lado a sua própria divindade, não é? Então, para Marcos, Jesus também vem no tempo certo. No capítulo 1, verso 15, ele diz: o tempo é chegado. E que tempo é esse, né? Que tempo Marcos está se referindo que Jesus vem e aí cumpre o propósito de Deus, da profecia divina, não é? Quando a gente volta para o Antigo Testamento, quando a gente vai para Daniel, capítulo 8, capítulo 9, especialmente o capítulo 9, dentro daquela profecia grande dos 2.300 dias, que são 2.300 anos num linguajar profético, a gente vai encontrar ali a profecia das 70 semanas, que são 490 anos, começam a partir do término oficial do exílio babilônico em 457, e ele vem até quando? Ele vem até Jesus Cristo, até o Messias, o príncipe, que vai dar no ano 27, que é o batismo de Jesus. É por isso que João diz que o tempo está cumprido. Que tempo é esse? Era o tempo de graça de Deus, dentro das 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27, que foi dado ao povo judeu, para que eles pudessem se preparar para aceitar o Messias, que infelizmente não aceitaram, né? Então você tem aí uma ligação de Marcos com a própria profecia de Daniel, né? Então você tem digamos assim, uma alusão dentro do texto ao próprio batismo de Jesus, que cumpre essa profecia, né? E depois você tem do ano 27, quando Jesus é ungido para ser o Messias, através do seu batismo, ordenado para o seu ministério. Depois você tem o ano 31, que fala de mais uma semana, dentro das 70, que é o ano da sua morte. Depois você tem mais meia semana, que dá o ano 34. Ou seja, a profecia das 70 semanas cumpre-se e termina a sua predição dentro do ministério de Jesus Cristo e depois do ministério da própria igreja cristã, que começa ali. Então, é um cálculo muito interessante, que nós já estudamos em outras lições, em outros temas, que eu não vou me demorar aqui, né? Agora, para a gente concluir a lição de hoje, desta semana, né, que é a primeira, há uma ligação entre o tempo que chegou no Evangelho de Marcos 1, verso 15, que eu acabei de citar, e aquela mensagem de Apocalipse, capítulo 14, 6 e 7. Né? Lá diz assim, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Essa é a mensagem que o povo de Deus, a igreja de Deus, deve proclamar para o mundo, dentro da pregação do Evangelho, antes da segunda vinda de Cristo. É a mensagem final, é a mensagem que hoje precisamos dar ao mundo. Não é? Então, aí eu deixaria uma pergunta, né?
para você discutir com seus alunos, para você conversar um pouquinho. Como essa ligação entre essas duas mensagens, que o tempo chegou, lá na época de Jesus, quando Jesus cumpre a profecia das 70 semanas, e o tempo chegou também em Apocalipse 14, e o povo de Deus tem que cumprir essa profecia, como é que isso nos ajuda, nos motiva, nos estimula a enxergar melhor a nossa missão no tempo do fim? Porque não adianta você estudar esses temas se você não se empolga, se você não se motiva para viver esse evangelho e para proclamar esse evangelho também. Não é? Uma igreja parada é uma igreja que dá trabalho, então precisamos motivá-la para o trabalho, organizá-la para o trabalho e, ao mesmo tempo, mostrar que não adianta você contar bonito a história de Jesus, você precisa viver a história de Jesus, mas também você precisa contar a história de Jesus. Então, são elementos que se fundem aí. Que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima lição, um ótimo aprendizado, e na semana que vem a gente volta, se Deus permitir. Um abraço e até lá.